compromisso com a proteção dos mais vulneráveis, com o combate à doença, vacinação em massa que o Brasil está conseguindo, esse retorno seguro ao trabalho. O Brasil caiu menos que as economias avançadas e também as emergentes, a média das avançadas e das emergentes. O Brasil se recuperou mais rápido, caiu menos, se recuperou mais rápido, e está crescendo mais do que a média dos emergentes, da América Latina. Estamos criando empregos, né, num ritmo acelerado, e temos aí já uns 540 bilhões de investimentos contratados para os próximos anos, exatamente porque nós desbloqueamos os investimentos com a reforma dos marcos regulatórios. Então temos aí em saneamento, em gás natural, em petróleo, em concessões, aeroportos, portos, ferrovias, 540 bilhões já contratados. E daqui até o fim do ano que vem, nós calculamos que seja possível outros 500 bilhões de expansão nesses compromissos de investimento. Estamos avançando também lá fora. Vamos fazer um relançamento da economia brasileira lá fora também. Por um lado, um compromisso, estamos levando a Glasgow agora, o que a gente chama do Programa de Crescimento Verde, que é um compromisso com a agenda de infraestrutura sustentável, com a agenda de Brasil Potência Verde, Brasil quarto maior mercado digital do mundo, essa nova visão de futuro do país que tem energia, a matriz de energia mais limpa do mundo e que pela primeira vez vai receber, nós vamos entrar no mercado de carbono e estamos criando ferramentas como, por exemplo, a cédula verde, que é pela primeira vez no Brasil, nós temos o pagamento pela preservação de serviços ambientais. Nós achamos que vamos usar ferramentas importantes. O Banco dos BRICS vai colocar 2,5 bilhões de dólares como eixo de infraestrutura sustentável e economia verde para o futuro do Brasil. Nós precisamos desse protagonismo lá fora. O Brasil é a maior potência verde do planeta e tem que ter uma postura e uma posição lá fora que esteja à altura dessa nossa posição de protagonismo. Nós esperamos levar isso para Glasgow. Da mesma forma, temos também um compromisso interno. Esse compromisso interno que a pandemia agudizou desequilíbrios sociais importantes. Revelou, de um lado, os invisíveis, desassistidos, por outro lado, agudizou as desigualdades, e nós estamos atentos a isso também, e, portanto, criando programas que atenuem esse problema. 50% da inflação mundial é hoje comida e energia, que é justamente o impacto que atinge as classes mais vulneráveis e mais frágeis. Nós, então, estamos desenhando os programas que possam atenuar esse impacto. Tínhamos uma equação que era a PEC do precatório para abrir o espaço fiscal e o imposto de renda, do outro lado, como fonte de recursos para o nosso programa social. Quando o imposto de renda não avança no Senado, o governo tem que tomar uma atitude, tem que fazer
dar um passo à frente. Estava expirando agora o auxílio emergencial, típico da pandemia. O governo, então, decidiu criar o que seria, não é ainda tecnicamente, o que será um programa de renda básica familiar. Programa de renda básica familiar. Uma orientação do presidente foi que qualquer família brasileira tenha o amparo de pelo menos R$400. Sem o imposto de renda, nós não temos a fonte para criar em bases permanentes esse programa. Então, nós temos que criar uma parte, uma camada transitória. É uma camada transitória. Então, em vez dos R$300 sustentáveis que o imposto de renda permitiria, nós acabamos fazendo um número maior para compensar a subida do preço da comida, subida do preço da energia, proteger os mais vulneráveis, mas essa camada de proteção é transitória. É uma camada transitória. Ela nos leva justamente até dezembro do ano que vem. Ou seja, enquanto nós sofrermos esses impactos trazidos pela calamidade da pandemia, nós precisamos de um programa que possa cobrir esse aumento de preço na comida e na energia para os mais frágeis. E temos, então, esse protótipo do que seria um programa de renda básica familiar. Uma renda básica familiar. Nenhuma família brasileira ficará desamparada. Eles têm pelo menos esses R$400. Não tem fonte para que seja permanente. Então, uma parte é permanente, a outra parte é transitória, até que encontremos essa nova fonte que permita. Estávamos contando com o imposto de renda. Não progrediu, infelizmente, a reforma no Senado. Ficamos sem fonte, porque exatamente a fonte seria o imposto sobre os rendimentos de capital, justamente o imposto sobre lucros e dividendos. Os cidadãos, justamente, que têm mais recursos seriam tributados. Esses recursos seriam, então, reciclados exatamente para um programa de renda básica familiar em bases permanentes. Nós não conseguimos isso, porque a reforma não avançou no Senado. Embora tenha sido aprovada pela Câmara de Deputados, e nós, então, temos esse componente transitório, essa camada de proteção temporária, para ajudar as famílias brasileiras a comprarem o gás, que subiu de preço. Então, o que era um programa em torno de 170, 180, está agora praticamente mais do que dobrando, está indo para R$400, exatamente para cobrir o problema do aumento do custo de vida. Isso será compartilhado por 17 milhões de famílias. Então, nós estamos passando de 14 milhões para 17 milhões de famílias e, ao mesmo tempo, indo para R$400. Nenhuma família vai receber menos do que os R$400. É um avanço importante, é um enorme esforço fiscal, e o que nós temos discutido aqui é exatamente como é que nós podemos fazer isso dentro de toda a estrutura fiscal que nós temos hoje. Nós temos uma série de restrições que são importantes para impedir justamente o crescimento dos gastos do governo, tem sido o nosso foco,
Eu retorno, então, ao início da nossa conversa, que é manter o duplo compromisso. Por um lado, o compromisso de que não podia faltar dinheiro para a saúde dos brasileiros durante essa doença, e agora não pode faltar comida, não pode faltar gás, não pode faltar energia, também para os brasileiros mais frágeis. Então, nós temos esse compromisso social forte, de um lado. Agora, de outro lado, sempre com a responsabilidade fiscal. Não podemos empurrar o custo de nossas guerras para as futuras gerações. Temos que pagar os custos de nossas guerras. Fomos atingidos por uma pandemia, fizemos um enorme esforço fiscal, o nosso déficit saiu de 1,5% para 10,5% do PIB, voltamos esse ano para 1,5% do PIB. Quer dizer, isso significa que mantivemos o nosso compromisso de pagar pela nossa guerra. Quer dizer, a dívida PIB, que todos achavam que ia 100% do PIB, ela está de volta a 81%, 82% do PIB. Está cá embaixo de novo, porque nós fizemos um sacrifício e usamos como princípio não deixar despesas temporárias com a saúde virarem despesas permanentes com a máquina pública. Controlamos a trajetória de expansão dos gastos e conseguimos esse equilíbrio. Agora, percebendo esse impacto que está acontecendo no mundo inteiro, a inflação americana era 0, foi para 5%. O CPI americano saiu agora, semana passada, 5%. O PPI na Alemanha, 5,6%. Na China, a inflação subindo também, lá por chuva demais. E o preço do gás, do carvão disparando. Na Inglaterra, o preço do gás natural. No Brasil, diesel, combustíveis subindo também. Então, é comida e energia subindo no mundo inteiro. Nós estamos lançando, então, essa fonte transitória até o final do ano que vem, que nos ajude, então, a que todas as famílias brasileiras tenham essa proteção dos R$ 400. O compromisso fiscal continua. Estávamos estudando se faríamos uma sincronização de despesas, que são salários que seguem um índice, e o teto de gastos, que segue um outro índice. Estávamos estudando justamente se faríamos uma sincronização dessas despesas. Isso ampliaria, seria uma antecipação da revisão do teto de gastos que está para 2026, ou se ao contrário, mantém, mas por outro lado, pede um waiver, pede uma licença para gastar essa camada temporária de proteção. Então, como nós queremos aumentar um pouco essa camada de proteção para os mais frágeis, nós pediríamos que isso viesse um pouco como um waiver para atenuar o impacto socioeconômico da pandemia. Estamos ainda finalizando, vendo se conseguimos compatibilizar isso. Mas o importante é que o déficit continua caindo. Então, programado para o ano que vem, o déficit de 170 bilhões, seguiu no orçamento, nós vamos rever para baixo de qualquer jeito, nem para 120, nem para 100, vamos descer o tempo inteiro. Só que não descer tanto quanto desceria. Porque, na verdade, como a arrecadação veio 200 bilhões acima do previsto, nós podemos gastar um pouco mais, só que em bases temporárias. Se o imposto de renda tivesse sido aprovado pelo Senado, nós podemos dar o programa em bases permanentes. Como ele não está sendo aprovado, ou não foi aprovado, nós então temos que recorrer a um programa temporário, mais um ano, para reforçar essa linha de defesa dos mais vulneráveis, dos brasileiros mais vulneráveis. Então, eu quero deixar aqui
uma mensagem de que nós estamos sempre fazendo o melhor possível, de que estamos fazendo sempre o máximo esforço para cumprir esse duplo compromisso. Por um lado, proteger os mais frágeis. Em 2020 e 2021, com a crise sanitária, a pandemia. Para 2022, atenuando o impacto socioeconômico da crise, porque, graças a Deus, a doença retrocedeu, a vacinação em massa avançando, devemos ter toda a população vacinada, toda a população adulta vacinada até o final do ano. Estamos bem à frente de outros países. Eu pude dizer isso na nossa reunião do FMI lá fora, quando nos reunimos com os ministros das Finanças do G20, também país da OCDE, e dissemos: o Brasil caiu menos do que vocês, se recuperou mais rápido do que vocês, está crescendo mais rápido do que vocês e está vacinando mais do que vocês. Então nós temos tentado fazer o máximo possível, a nossa parte, com esse duplo compromisso. Sim, vamos ajudar os mais frágeis e proteger os que precisam. Nenhum brasileiro pode ficar para trás. Por outro lado, temos que manter o compromisso de responsabilidade fiscal. Precisamos mostrar que continuamos no caminho da consolidação fiscal, porque isso é que permite que o Brasil siga a rota da prosperidade, ao contrário de vários países no entorno do Brasil que estão seguindo a rota da miséria. Países que já foram ricos, tiveram uma renda per capita bem maior que a nossa, e estão afundando rapidamente, aceleradamente, exatamente por não conseguir manter esse compromisso com a consolidação fiscal e a responsabilidade fiscal. Então, nós temos aqui disputas naturais, internas, tem gente que, com um olhar um pouco mais político, quer gastar um pouco mais, está certo, é a política, é a luta pelas suas visões, pelo voto, agora, sempre dentro do avanço institucional. É o primeiro governo, depois de 40 anos, estabelece um Banco Central independente, exatamente para não ter a tentação de politizar a política monetária. Da mesma forma, fizemos as reformas estruturais, não só o Banco Central independente, mas os gatilhos fiscais, os marcos regulatórios, gás, saneamento, lei de falência, o compromisso de privatização da Eletrobras, de Correios. Ontem assinamos os procedimentos para a capitalização da Eletrobras, a maior companhia de geração de energia, geração e distribuição de energia da América Latina, com a revitalização do São Francisco, com o compromisso também de levar energia para a região norte do país, e com um saldo muito grande de recursos para o Tesouro Nacional, que vai ficar claro isso ao longo do programa de privatização. Agora, é natural também que tenha a turma com um olhar econômico, mais rígido, mais duro, de responsabilidade fiscal, de proteção das gerações futuras. Nós precisamos desse olhar e desse equilíbrio. Nós somos um governo reformista, queremos fazer as reformas, reforma do imposto de renda, a reforma tributária mais ampla, a reforma administrativa, as reformas de privatizações, como Correios, Eletrobras. Nós queremos ser um governo reformista e popular, e não um governo populista. Os governos populistas estão desgraçando os seus povos.
na América Latina. Nós somos um governo que tem o objetivo de ser reformista e popular, e não um governo populista. Continuaremos lutando por reformas. Quem dá o timing, eu sempre disse, das reformas é a política. Se a política quiser, ela faria a reforma do imposto de renda e nos daria um programa permanente. Como a política não entregou no Senado a reforma do imposto de renda, nós temos que fazer o mesmo olhar de solidariedade com os mais frágeis, o mesmo olhar de proteção social, só que não conseguimos o mesmo nível permanente. Tem um componente que é transitório, porque estamos sem a fonte, que seriam os impostos sobre os rendimentos de capital. Os mais ricos pagando impostos sobre rendimentos de capital e nós, então, usando essa fonte para um programa social mais permanente. Como isso não foi aprovado no Senado, a Câmara avançou bastante e aprovou, mas nós sabemos que a janela das reformas, quem controla é a política. E somos uma democracia. Então, sem essa aprovação do IR, nós temos que fazer uma camada de proteção temporária. Mas está assumido o nosso compromisso, está assumido esse nosso compromisso com os mais frágeis. Estamos buscando agora a formatação final desses R$400, exatamente como eu disse antes. Fazemos a sincronização dos ajustes. De um lado, as despesas obrigatórias, os salários, de outro lado, o teto. Ou pedindo um waiver com um número limitado, de pouco mais de 30 bilhões. Qualquer que seja a solução, é uma decisão política, do ponto de vista técnico. Nós oferecemos a nossa contribuição, que é precatório mais IR igual ao Bolsa de 300, dentro do teto, dentro da lei de responsabilidade fiscal. Essa é a resposta técnica ao desafio. Mas quem tem voto é a política. Quem dá o timing das reformas é a política.